Então, olha só, hoje nós vamos ver algumas questões de juros simples, revendo aí algumas questões que nós já fizemos. Depois disso, eu vou falar de juro composto, certo? Depois, questões de conjuntos e média aritmética. Não sei se juro composto cai em prova, é mais complicado do que juro simples, mas como no edital ele só bota juros, não especifica nem simples nem composto, eu vou falar. Provavelmente pode ser que se cair, só cai juros simples, quer dizer, eu acho que de repente mas só pode cair, só vai cair juros simples, mas eu vou falar de juros compostos. Bom, na primeira questão, diz assim: o capital de R$530, então você tem R$530, foi aplicado a taxa de juros simples. Então veja, é um problema de juros simples. A taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, isso aqui é a taxa que é 3% ao mês. 530 é o que ele chama de capital. Capital é aquilo que você está investindo, que você está aplicando, certo? Foi aplicada a taxa de juros simples. Qual o valor do montante? Bom, qual o valor do montante? Qual o valor do montante após 5 meses? Bom, 5 meses. Então, o que ocorre? Quando você aplica um dinheiro, esse dinheiro que você está aplicando é chamado de capital. Existem juros em cima do dinheiro que você aplicou. Então é evidente, você aplicou um dinheiro, o dinheiro está lá, você não bota a mão, e aí o dinheiro está sendo valorizado. Quando você vai pegar o dinheiro, na realidade você tem aquele dinheiro que você aplicou, que era o capital, mais o juro. Então o montante, isso que a gente chama de montante, tá? É o capital, tá? Mais juros. Então, o montante é exatamente isso, é aquilo que você vai pegar no final, Mas é o dinheiro que você aplicou mais o juro, é o chamado montante. Bom, então veja, existe uma fórmula de juros simples que é a seguinte: juro é capital vezes o I em porcentagem vezes tempo dividido por 100. Tá? Isso é o juro, não é o montante, é o juro. O juro é aquilo que você vai receber, os juros, em troca de você não ter o dinheiro na mão, o dinheiro está sendo usado lá no banco, coisa desse tipo. Ou você tem o dinheiro lá aplicado, você vai receber um valor depois, de um tempo. Então, o juro é o capital. Qual é o capital? O capital é de R$530, então vou botar 530, multiplicado pela taxa. A taxa é 3% ao mês. É muito importante, quando você está fazendo um problema desse tipo, você ver
se a taxa é ao mês, ao ano, e o valor do tempo que vai ficar a aplicação tem que ser, a unidade tem que ser a mesma. Então, veja que aqui a taxa é 3% ao mês, ele quer saber o valor do montante após 5 meses. Então, está na mesma unidade, meses, unidade de tempo. Então, 530 vezes, qual é a taxa? 3. Então, você vai botar 3, 3, perfeito, vezes o tempo. O tempo é esse cara que está aqui, ó, 5. Tá? Então, por quê? Aqui entra o 5. Oi? O som está muito baixo aqui. 30, perfeito. Mas aqui, na realidade, você não está usando dias. Tá? Não tem, aqui é só mês. Olha aqui, ó, 3% ao mês e 5 meses. Vamos botar, vamos dizer assim, que ele dissesse assim, ó, então vou inventar um problema. 3% ao mês em 60 dias. Não é esse problema não, 3% ao mês em 60 dias. Então, se está em mês e aqui está em dias, aí sim, 60 dias vai ser quanto? 2 meses. Você tem que ter a mesma unidade. Mas já falamos aqui é mês e mês. Tudo dividido por quem? Por 100. Então, você vai multiplicar, tá? 530. Quando você tem um produto, aqui tem o zero, né? Você pode cortar esse zero por outro zero. Significa, você está dividindo por 10, está dividindo por 10, não altera. Então você fica assim, ó, 53 vezes, eu vou multiplicar aqui 3 vezes 5, que dá 15, dividido por 10. Vamos fazer quanto é 53 vezes 15, então você vai fazer continha. 53 vezes 15 dá 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 5, 25, e 1, 26, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 5 dá 5. Somando 5, 6 por 3 dá 9, 5 por 2 dá 7. Então, quando eu multipliquei 53 vezes 15, deu 795, tá? Essa continha aqui. Dividido por 10. Quanto que dá 795 dividido por 10? 79,50. Como é dinheiro, né, seria 79,5. A vírgula da casa. Mas como é dinheiro, a unidade depois da vírgula tem que ser em centavo, 2 casas. 50 centavos. Então se diz R$79,50, por exemplo. Que seria o juro. Mas veja só, ele não quer o juro, ele quer o quê? O montante. Se ele quer um montante, o que eu tenho que fazer? Vou chamar o montante de M. O que eu tenho que fazer? R$530 mais 79,50. Perfeito. Aí você vai pegar, né, 530 e somar com 79,50.
Então eu tenho que botar assim, aqui como se fosse a vírgula, né? Aqui como se fosse 530,00, 500, isso, 0,50, 9 com 0 dá 9, 7, 3 dá 10, vai 1, 609,50. Então, nós vamos ter como resposta o valor de R$ 609,50, que vai ser exatamente o montante que ele está querendo. Entendeu? Tá. Então vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim: um capital, vamos chamar o capital de C, de R$600, vou botar só 600, aplicado a taxa de juros simples de 20% ao ano. Então a taxa é o I, 20% ao ano. Não, pode aparecer ao ano, eu vou botar assim, tá? Ao ano. 20% ao ano. Gerou um montante, de R$ 1.080 depois de um certo tempo. Qual foi o tempo, que esse dinheiro ficou aplicado para gerar um montante de 1.080? Gerou um montante de 1.080. Quer dizer, é um problema que já ampliou, né? Temos que raciocinar. Existe uma fórmula de juro, né? Vou botar aqui, juro é igual CIT sobre 100. Ele não quer o juro, né? Veja que ele não deu o juro, nem pede juro, ele quer o tempo. Ele quer esse cara aqui, tá? Ele não dá o juro, porque se ele desse o juro, aí você tinha o juro, o capital, o I, e era fácil achar o tempo. Mas ele deu o montante. O que é o montante? Sim, é o valor final, mas olha aqui, o montante é o quê? É o valor do capital, né, que você aplicou, chamado de capital, tá? C, mais quem? O juro. Então, esse aqui é montante, que é o dinheiro no final que você vai pegar, que é a soma do capital, aquilo que tu aplicou, mais o juro. Ele diz que o montante vale quanto? 1.080, né? 1.080. O juro, ele não sabe, mas você pode saber aqui, Por quê? Porque se ele deu o capital e deu o juro, ou melhor, se ele deu o montante e deu o capital, o juro você pode achar, é aquilo que você tem que somar ao capital para dar o montante. Certo? Aí você pode fazer assim, Como é que você calcula o juro quando você tem uma equaçãozinha assim? Você pega 1.080, passa isso para lá, dá menos 600, igual ao juro. Tá? Você pode pensar também num número que somado com 600 dá 1.080, na tua cabeça. Mas você pode fazer assim, quem é o juro? É 1.080 menos 600.
que vai dar, ó, fazendo a continha, tá? 1080 menos 600. 0, 8 tira 0, 8, 10 tira 6, 4. Tá? Então, o meu juro vai ser de quantos reais? 480. 600 com 480 dá 1080. Agora, essa aqui é a continha. Ah, Alzir, você achou o juro. Se eu sei o juro, eu posso usar aqui na fórmula. Porque olha só, o juro vale quanto? 480. Quem é o capital? O capital vale 600. Quem é o I? Vezes 20%, 20. Ele quer o tempo. Vou botar o tempo aqui, que eu não sei. Dividido por quem? Tudo, olha a fórmula, dividido por 100. Aqui é um produto. Então, um zero de um número desse, corto, outro zero, corto. Então, já dividi esse cara por 100. Então, vai ficar assim, ó, 480 igual 6, isso aqui é 6. 6 vezes 20 dá 120, fazendo esse produto. T, Alzir, esse aqui? Esse aqui ficou 1, porque dividiu 600 por 100. 600 dividido por 100 aqui dá 6. Então, o meu T, agora, veja, olha aqui, para você entender. Quando aqui é mais, você passa para cá subtraindo. Quando aqui é multiplicado, o T é o que está do lado de cá, dividido por 120. Quer dizer, qual é o número que multiplicado por 120 dá 480? Você pode fazer de cabeça. É 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Se você pegar 480 dividido por 120, dá 4. Então, o meu tempo, como ao ano, o meu tempo vai ser 4 anos. Resposta. Ficou entendido? Bom, vamos então agora a uma outra questão. Questão 3. A questão 3 diz assim: qual foi o capital? Então, qual foi o capital? Então, ele quer saber quem é o capital. Vamos chamar o capital de C. Que, aplicada a taxa de juros simples de 1,5% ao mês, então, sempre que a taxa é chamada de I, 1,5% ao mês. Não, vou botar aqui. AM, chama assim, ao mês, tá? Rendeu R$90. Claro, ele quer saber o capital, que aplicado uma taxa rendeu R$90. O que é esse R$90 no nosso problema? Vou ler a questão. Rendeu, olha só. Qual foi o capital? É aquele que você vai aplicar. Aplicado, já até disse, aplicado a taxa de juros de 1,5% ao mês. Então, esse 1,5 é a taxa aí. Rendeu R$90. O que é esse R$90? Não, rendeu R$90. Rendeu. O que é aquele dinheiro que rende lá? É os juros. É os juros. Rendeu R$90. Então, esse R$90 é o juro. O montante é o dinheiro que você aplicou mais o rendimento. É o rendimento
rendimento é os juros. Em um trimestre, aqui, olha aquilo que nós falamos, ó, ao mês, o tempo é um trimestre. Você vai botar um trimestre, aqui é o mês, trimestre não é mês. Não é ao mês, o trimestre são quantos meses? 3. Então o tempo é 3 meses. Por quê? Porque ele está dizendo que aqui é ao mês. Então você tem que passar trimestre para meses. Então o tempo é 3 meses. Bom, e aí você vai aplicar aquela fórmula. Capital, ou melhor, capital. Juro é igual capital, taxa, tempo sobre 100. Aí você diz assim, quem é o juro? 90. Quem é o capital? Não sei, né, que ele quer. Qual é a taxa? 1,5. Qual é o tempo? 3 dividido por 100. Bom, aqui, ó, veja que eu não tenho zero para cortar. Tá? Então é muito interessante, quando eu não corto zero, eu fazer assim, ó, multiplicar em cruz. Tá? Veja também outra coisa, esse produto aqui, ó, eu posso dizer assim, ó, 90, antes é igual capital vezes 3 vezes 1,5. Tá? 3 vezes 5, 15, 4,5. Então eu estou pegando o capital, esse produto aqui, ó, deu 4,5. Eu botei aqui, dividido por 100. Então é interessante agora fazer o que eu falei. Eu vou multiplicar em cruz. Então vai ficar assim, ó. 100 vezes 90 é como se você vai botar o 90 mais os 2 zeros. A 2. 90 mais 2 zeros. Igual a, vamos botar assim, ó, 4,5 C. Em vez de botar C vezes 4,5, eu botei 4,5 C. Então você vai ter que ver um número que multiplicado por 4,5 dá 9.000. Então aqui é produto. Como é que você encontra o C? Qual é a operação? Você vai pegar o C, como é produto, vai pegar o que está do outro lado e dividir por 4,5. Sempre, quando você tem assim, ó, um produto, essa letrinha que está aqui é o que está do outro lado dividido por esse número que está multiplicando a letrinha, que é chamado de fator. Então, como é que eu divido 9.000 por 4,5? Você tem que tirar a vírgula. Me dá uma dica. O que eu tenho que fazer? Trabalhar com vírgula não é bom, então você tem que tirar essa vírgula, andar com ela para cá. Se você andar para cá, ela vem para cá, mas você tem que fazer alguma coisa, tanto embaixo e em cima. O que é? Aqui embaixo você anda uma casa, dá 45. E aqui você bota mais um zero. Perfeito. Então era 9.000, 90.000. 90, agora vamos dividir. Fazer continho. 90.000 dividido por 45. 90 por 45 dá 2. E aqui, aí não precisa fazer, dá 3 zeros. 45 vezes 2.000 dá 90.000. Então isso aqui dá 2.000. Então a resposta, qual é o capital? O capital é de R$2.000. Se cair problema de juros na prova da PM, vai ser parecido com essas questões. Bom.
Eu vou fazer agora de juros compostos. Mas tem uma fórmula. Eu não sei, eu volto a dizer, estou na dúvida, mas vou falar. Não sei se realmente pode cair. De juros é certo. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar de juros compostos. Então, olha só, juro composto é diferente de juros simples. O juro composto é um juro, já comentei contigo, quando você pega um dinheiro e aplica, certo? Ele rende no mês, por exemplo, um valor, de acordo com a taxa, um determinado valor. Então você aplicou lá um valor, um capital, com uma taxa, ele rendeu naquele mês um determinado juro. Para o mês seguinte, ele soma esse juro que está ali com o que você aplicou. Então, aumenta o dinheiro, o valor. Aí você aplica a taxa novamente. Lá isso foi para o segundo mês. Aí você soma o dinheiro que você tinha do mês anterior com o juro, engorda mais aquele valor e aplica a taxa. Então, esse é o tipo de juro composto. No juro simples, não. O juro simples, aquele capital, ele fica sempre único, ele não aumenta no mês seguinte, é sempre aquele capital, tantos por cento rendeu, no outro mês, mesma coisa. Então é sempre um valor único, é um valor que todo mês é aquele percentual fixo, vamos dizer assim. Mas no caso do juro composto, o rendimento de mês a mês aumenta um pouquinho, porque está sendo somado ao valor do montante do mês anterior. Bom, então, existe uma fórmula de aplicação de juro composto, que é diferente dessa, que é assim, o montante, tá? Olha só, esse N é o montante, é o dinheiro que você vai ter lá depois do rendimento, depois do tempo. É capital, tá? Que multiplica 1 mais I elevado a T. Esse I que está aqui, ó, ele é colocado na forma decimal. Não tem, você tem que dividir. É como se aqui você dividisse por 100, o percentual. Então aqui o percentual vai ser dividido por 100, quer dizer, para você colocar aqui. Bom, deixa eu pegar um exercício que só fazendo fica interessante. Olha só. Não há, assim, esses problemas, tem problema desse tipo, principalmente quando você vai determinar o tempo, muitas vezes você tem que usar logaritmo. Então, por isso que eu te falo, como não cai logaritmo, que é uma matéria do ensino médio, o único problema que pode cair é exatamente para você calcular o montante. É um problema simples, tá? Por isso que eu vou fazer, só botei 2. Por quê? Porque se cair é para calcular um montante. Então veja bem, ó, um capital, então ele bota aqui, um capital de R$ 1.400
foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende. Então aqui a taxa é 7% ao ano. Está escrito. Qual será o juro acumulado? Qual será o juro acumulado? Deixa eu primeiro perguntar assim, 7% ao ano. Eu vou perguntar, primeiro eu vou fazer uma pergunta que não está no exercício. Qual o montante, não é essa a questão, vou falar depois da outra. Qual o montante após 24 meses? Então, existe uma fórmula, tá? Existe uma fórmula. É difícil gravar a fórmula, mas está ali. O montante é exatamente o que ele quer. Esse dinheiro está aqui. No final, que ele vai pegar junto com o juro. Que ele aplicou o capital junto com o juro, que é o montante. O capital é de R$ 1.400. Está aqui, ó, 1.400. Mais o I. Alzir, você disse que o I não é 7. Aqui você tem que pegar o 7 e dividir por 100. E colocar na forma decimal. Então é isso aqui, ó. O 7 está aqui, anda uma casa, duas casas para a esquerda. Então, o que você vai colocar aqui agora não é 7, é 0,07 elevado a t, que é o tempo. Agora veja, ele diz que é 7% ao ano, e ele quer saber o montante 24 meses. Como a taxa é ao ano, e 24 meses são 2 anos, né? Um mês tem 12, um ano tem 12 meses, então 24 meses são 2 anos. Então, o meu tempo, né, aqui, o meu T, que é o tempo, vai ser 2 anos. Passo para anos. Então, aqui é 2. Então, eu tenho que fazer continha agora, isso aqui. O montante é 1.400, que multiplica 1 mais 0,07, que é 1 mais 0 dá 1,07 ao quadrado. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que multiplicar 1,07 vezes 1,07, isso ao quadrado. Então, vou fazer 1,07 que multiplica 1,07, uma conta grandinha, tá? Que é isso aqui. O que é 1,07 ao quadrado? É 1,07 vezes 1,07. Depois eu multiplico por 1.400. Então vai dar, deixa eu fazer maior, 1,07, 1,07. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 0, 0, 4. 7 vezes 1, 7. Aqui, ó, 0 dá 0, dá 0, dá 0. Então você vai fazer 1, 1 encaixa aqui. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 0 dá 0. E 1 vezes 1 dá 1. Não precisei multiplicar o 0, porque ficaria tudo 0. Então você vai somar 9, 4, 7, 7, 14, que vai 1 e 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então esse, vou botar só isso aqui, 1,14.
Então, o meu montante passa a ser 1.400 multiplicado por 1,14. Vou tirar isso aqui, aproximar. Ah, Alzira, veja só, aqui é como se fosse 14 vezes 100, porque 14 vezes 100 dá 1.400, vezes 1,14. Aí você vai pegar 100 multiplicar por 1,14, anda duas casas para a direita. Então você vai ficar com 14 vezes aqui, ó, 114, porque 100 vezes 1,14 dá 114. E você vai fazer novamente uma outra continha, que é 114 multiplicado por 14. Então vai ser 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1, 4, 5, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4, 1 e 1. 6, 5, 4, 9, 4 e 1, 5, 1. O montante deu 1.596. Veja que ele aplicou 1.400 e no final de 2 anos ele pegou o dinheiro que ele aplicou, 1.596. Então isso matou a questão. Agora vamos para... Isso é um tipo de questão. Agora, eu vou perguntar, né, um problema que nós... Outro tipo de problema, que será o seguinte: quanto ele recebeu de juro? O problema, na realidade, é isso. Quanto foi o juro, os juros, o juro? Como que eu faço para calcular o que ele ganhou de juro nessa aplicação? Ele aplicou 1.400 e pegou 1.596. Então o juro não é 1.596. 1.596 é o valor. Tá, então como é que eu calculo o juro? Isso que eu quero te perguntar. Estou perguntando. Que conta eu tenho que fazer? O juro é quanto? 1.596, que é o montante, tirando quem? Menos de 1.400. Perdão. Perfeito. Perfeito. Então você vai tirar, ó, aí fazendo continha, 1.596, tira 1.400. 6, 9, 196 reais. Então a resposta no segundo problema é 196 reais. Eu não sei, eu acho que se ficar muita coisa para você, pula isso, eu não sei, porque às vezes não adianta. Eu expliquei, mas eu acho, né, que se você achar que não vai ter problema, eu vou só fazer esse exercício. Eu vou parar por aqui, mas... Não teve retorno. Eu acho que não cai. Pode não cair. Mas eu, de qualquer maneira, por questão de
consciência, eu mostrei um tipo ali. Bom, agora, eu vou então passar para outro problema, que é, esse aqui pode cair, é sobre conjuntos. Então veja só, é um problema que cai em prova, já caiu em prova de outros concursos da Polícia Militar e pode cair nesse. O problema, quando ele dá um problema desse tipo, ele envolve um contexto que tem dados da polícia, vamos dizer assim. Então, normalmente ele não vai pedir uma questão como está aqui, você faz, mas lá, em vez de falar, por exemplo, numa pesquisa com jovens, ele pode dizer, numa pesquisa com soldados, foram feitas perguntas, coisa desse tipo. Ele bota o contexto da polícia. Mas a resolução você tem que entender. Então, vamos pegar essa questão aqui. Numa pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para que respondesse sim ou não. Então, vem assim. As perguntas foram: você gosta de música? Então, está aqui. Você gosta de música? Interrogação. Gosta de esportes? Gosta de esportes? Interrogação. Bom, responderam, agora aqui, gosta de música? Aí ele bota, responderam sim a primeira pergunta, responderam sim 90. Tá. Responderam sim a primeira pergunta 90. Agora, gosta de esportes? Responderam sim 70. 25, eu vou botar aqui, ó, 25 responderam sim a ambas, quer dizer, as duas, né? Depois eu vou ver. E 40 responderam não a ambas. Quantos jovens foram entrevistados? Quantos jovens foram entrevistados? Bom, então olha só, existe uma pesquisa, tá, sobre música e esporte. Então foi feita uma pergunta, tinha um grupo de pessoas, jovens, sei lá, e aí perguntou, gosta de música? Desse pessoal que estava ali, que se estava pesquisando, 90 disseram sim. Gosta de esportes? 70 disseram sim. Quando foi feita a pergunta, né, você gosta de música? Gosta de esportes? Quer dizer, logicamente, quando faz essas duas perguntas, esse cara disse aqui, eu gosto de música, eu gosto de esporte. Mas 25 disse assim, eu gosto de música e de esporte. Então 25 responderam sim, que gostam de música e gostam de esporte. E teve 40 que disse assim, eu não gosto de música e nem gosto de esporte. Direito, ele não gosta muito de música nem de esporte. Então ele quer saber, dessas informações
informações, como é que eu posso saber quantos jovens foram entrevistados? Esse tipo de problema tem uma metodologia para resolver, tá? Que você faz todos os problemas assim, desse tipo, quando você tem uma quantidade, outra quantidade, quantidades que dizem as ambas, né? No caso aqui é pergunta. E quem diga não, enfim. Então esse tipo de questão envolve o chamado diagrama com conjuntos. Então eu vou explicar aqui, vamos ver se você vai entender. Então olha só, aqui eu vou fazer um círculo e vou dizer assim, esse cara, isso aqui é quem gosta de música, tá? E vou fazer aqui, por que eu estou fazendo um por dentro do outro? Sempre faça, quando você fizer, você faz um entrando aqui por dentro do outro, que haja uma parte comum. Tá? Por quê? Vou explicar. Gosta de esportes. Bom, de ambas. Então, olha só. Primeiro, como é que você faz isso? Você começa, preste atenção, né? Você começa a colocar a informação de quem, a quantidade que responde, por exemplo, sim a ambas. Porque olha aqui, ó, sim, sim, sim. Então aqui, o cara que está aqui, ó, tá, nessa interseção, ele vai gostar, porque aqui está, nesse círculo, quem gosta de música, e nesse círculo, quem gosta de esporte. Então, como esse cara que está aqui, ele gosta de música e também gosta de esporte. Então, nessa parte aqui, que é a parte da interseção, você vai botar 25. Então, 25 jovens gostam de música e de esportes. Quando você coloca aqui, o cara que está aqui, ele gosta de música. Mas ele só gosta de música. Olha, veja só. Quando ele disse que gosta de música, tá certo? Esse cara, ele está dizendo, ele só disse assim, eu gosto de música. Tá? Que é 90. Então, todo cara que está aqui, ó, todo cara que está aqui, ele gosta de música. Esse cara aqui não gosta de música? Também gosta de esporte, mas eu estou perguntando, esse cara gosta de música? O cara que está aqui gosta de música? O cara que está aqui gosta de música? Então, tudo isso aqui, ó, tá, é 90. Agora, o cara que está aqui, você tem que subtrair menos o 25. Por quê? Porque esse cara que está aqui, que é 10 tira 5, aqui ficou 8 tira 2, 6, 65, né? Ele só gosta de música, ele só gosta de música. Os outros 25 também gostam de música, que vai dar 65 por 25 dá 90. Mas ele gosta também de esporte, não interessa, ele gosta de música. Presta atenção, então aqui tem 65. Agora ele disse assim, ó, gosta de esporte 70. Então quem é que gosta de esporte? Tudo isso que está aqui, ó, esse cara aqui, esquece música, agora é esporte. Esse cara que está aqui gosta de esporte. Esse cara que está aqui gosta de esporte. Mas tem uma diferença. Esse cara que está aqui gosta de esporte e também de música. E o cara que já está aqui só gosta de esporte, só esporte. Como ele disse,
ele respondeu, eu gosto de esporte. Tá? Então, ele não está dizendo, eu gosto só de esporte, eu gosto de esporte. Tá? Mas também gosto de música. Então, aí já entra aqui, gosto de esporte e também de música. Mas o cara que está aqui só gosta de esporte. Então, você vai ter que pegar os 70 e subtrair 25. 70 menos 25, que dá 10 tirar 5, 5, 45. Então, esses 45 só gostam de esporte. Esses 25 gostam de esporte, mas também gostam de música. É uma coisa aqui, 65 só gosta de música. 25 gosta de música e também de esporte. Tá certo? Quando você soma aqui, dá os 90 que gostam de música. Quando você soma 45 com 25, dá os 70 que gostam de esporte. Agora, o cara que está aqui, fora, tá, que está aqui, ele não gosta nem de música e nem de esporte. Porque eu botei aqui, tudo aqui dentro gosta de música, tudo aqui dentro gosta de esporte, aqui gosta de música e esporte. Mas o cara que está aqui não gosta de nada no sentido nem de música nem de esporte. Então são 40. Então aqui está 40. Que não gosta nem de música, nem de esportes. Olha, Elzê, agora ele quer saber quantos jovens foram entrevistados. Aqui tem quanto? 65. Aqui tem quanto? 25. Aqui tem quanto? 45. E aqui quem não gosta de nada? 40. Então você pegou 65, com 25, com 45 e com 40. Aqui vai dar o total de jovens. Então você vai ter 65 mais 5 e 5, 10. 4, 1, 5 e 2, 7, mais 40. Então você tem 65 mais 7, 4, 110, que vai dar 175. 175. Então, quantos jovens foram entrevistados? 175 jovens. Esse tipo de problema pode cair. Esse tipo de problema pode cair. Lá no teu curso eles fizeram esse probleminha? Fizeram? Tá. Bom. Agora eu vou ver se você consegue. Eu vou colocar aqui uma questão. Tá. Vamos ver se você vai. Essa questão 8. Você vai me dizer, vamos ver se você faz. Eu quero que você pense. Questão 8. Eu vou ler. Uma prova com duas questões, tem duas questões, foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões. 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda. Quantos alunos erraram as duas questões? Dá uma pensada um pouquinho, eu vou fazer, mas eu queria que você rabiscasse, ver se você dá um passo aí para a resolução.
de hoje, 28 de junho. Isso. Vou esperar um pouquinho. Vamos lá, olha só. Espera mais um pouco, você quer que espere? Então, olha só, uma prova tem duas questões. Então, olha só, primeira questão, segunda questão. Então, tu vai fazer um diagrama, tá? Aqui com uma região fechada, como eu te falei, uma outra região fechada e uma parte comum. Existe problema que tem 3 informações, então você teria que colocar mais uma aqui. Eu acho que para vocês são 2, porque, volto a dizer, se você aumentar, há uma complexidade. Então, com 2 informações, por exemplo, veja aqui, gosto de música, gosto de esporte, acabou. Primeira questão, segunda questão. Se ele botasse primeira questão, segunda questão e terceira questão, teria mais uma curva aqui, fazendo interseção. Volto a dizer, isso aumenta o trabalho, aumenta no sentido, são mais informações. Mas vamos com 2. Então, uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 40 alunos, tá, é o que tem total. Tem aqui, ó, 40 alunos. A turma tem 40 alunos, então isso aqui é o total. Aí diz assim, 10 alunos acertaram 2 questões. Aonde que eu vou botar o 10? Aqui, aqui e aqui, no meio. São 10 questões. 25 acertaram a primeira questão.
Quando eu vou colocar aqui uma informação aqui, só aqui, esse cara que está aqui, ele acertou a primeira questão. Assim como esse cara também acertou a primeira questão. Só que tem uma diferença. Esse cara acertou a primeira e a segunda. E esse cara só acertou a primeira. Quem é que eu coloco aqui? Hã? Não. 25 é quem acertou. Tá, mas esse cara também acertou a primeira questão. Aqui é a diferença dos 25 menos o 10, que dá 15. Porque quando ele diz assim, olha só, uma prova com 2 questões foi dada uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2, tu botou aqui. Aí ele bota 25, acertaram a primeira. Se você botar 25 aqui, não é 25 que acertou a primeira. A primeira é tudo aqui. Ó. Aí está dizendo que é 25, o 10 que é 35. Então você tem que pegar quem acertou a primeira, que é os 25, que está incluído nesse cara, aqui, tu tira 10. Por quê? Porque aqui só acertou a primeira. Esses 10 acertou a primeira também. Esquece que ele acertou a segunda, ele acertou a primeira. Então quem acertou a primeira? 10 mais 15, que dá 25 total aqui. Agora, 20 acertaram a segunda. Quem acertou a segunda, tudo isso aqui, ó. 20, mas o cara que está aqui é quanto? 10. Agora, ele pergunta, quantos alunos erraram as questões? Como é que eu posso, que errou, que está fora daqui, está nesse espaço aqui? Quantos erraram? Como é que eu posso saber? Olha só, 15, vou botar aqui, ó, 15 mais 10 mais 10, é isso? 15 mais 10 mais 10. Então esse total aqui dá 35. Então esses 35 acertaram. Eu tenho 40 alunos. Então o cara que está fora que errou. Quantos erraram? 5, que vai ser os 40 menos o 35, que dá 5. Então 5 alunos erraram as 2 questões. Então a resposta aqui é 5. Bom, agora, Rayane, eu vou falar de média aritmética. A média aritmética não é difícil, tá? É fácil. Então, você já estudou, sendo médico, você sabe média aritmética. Mas eu vou fazer aqui só para lembrar. Tá? Diz assim, ó, ele quer saber, nessa questão, qual a média de idade de um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos. Quando ele pergunta qual é a média de idade, é uma idade que está ali no meio, fazendo uma relação aritmética, ela é o meio das idades. Quer dizer, nem é 22, nem é 20, que é menor, nem é 24. Está ali no meio. A média aritmética, a média, quando ele pergunta qual é a média de idade, é o que a gente chama de média aritmética.
Então você vai somar todas as idades, 22, mais 20, mais 21, mais 24, mais 20. E dividir pela quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter que somar, certo? Sete, estou fazendo conta de cabeça bem, melhor do que eu. 107 dividido por 5, você vai dividir. Estou acreditando, né? Você que fez. 10 dá 5 vezes 2, 10. Né? Para 10 dá 0. Né? Baixa 7. Aí você vai ter 5 vezes 1, 5. Para 7, 2. Bota um 0, bota vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. Então ele botou 21,4. Esse vírgula 4, na realidade, a idade é 21 anos, tá? Mais 0,4 do ano. Porque isso aqui, 21,4 anos. Né? Então ele é 21 anos somado com 0,4 do ano. 0,4 do ano, 0,4 é 4 décimo. Um ano tem 12 meses. Tá? Então você vai ter 4 vezes 2, 8, 48, né? Dividido por 10. Né? Então, você vai ter aproximadamente 4 meses. Dá 4 meses e dias, mas você pode aproximar, como tu falou, 21 anos e 4 meses. A resposta pode aparecer assim, 21,4 anos. Mas o que eu fiz? Preste atenção. 21 mais 0,4 dá os 21,4. O que eu pensei? Então é 21 mais 0,4. 0,4 é 4 sobre 10. Como isso aqui está em anos, e a parte decimal, a parte do ano é mês, então 0,4 do ano, eu botei 0,4 de 12, porque um ano tem 12 meses. Né? Aí eu peguei 4 vezes 12, dividi por 10, que dá 4,8 mês. Então, esse cara aqui, ó, porque na realidade é um problema assim, a média, ele bota 21 anos, 4 meses e dias, porque ele não bota inteiro. Se ele perguntar assim, qual é a média em anos inteiro, quer dizer, sem estar nos meses, seria 21. Mas com meses você pode dizer 21 anos e 4 meses, está entendendo? Pode tirar, porque esse 0,8 já vai para dias. Então, esse problema aí, ele bota a resposta, me parece que ele bota a resposta 21,4, não sei se eu botei resposta. Então, olha lá, ele botou 21,4 anos. E nem passou para meses. Né? A resposta do problema é esse, 21,4. Se você olhar. Agora, vamos pensar agora na última questão de aritmética, tá? De média aritmética, que é a seguinte. Olha só, ao medir de hora em hora a temperatura em determinado local, registramos 14 graus, eu vou somar, mais 15 graus,
mais, novamente, 15 graus, mais 18 graus, mais 20 graus, mais 23 graus. Aí ele pergunta, qual a temperatura média no período de 6 horas, porque aqui vai de 6 às 11 horas. Ele quer a média. A média é você somar tudo isso e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai somar isso, né, e dividir por 6. Então vai dar 15 com 15 dá 30, 30 com 20 dá 50, não é verdade? Ó, 50 mais, aqui dá quanto? 14, aqui com 18, né? Tá, 14 com 50 dá 64. 64 com 18 com 23, né? Faltou. Dividido por 6, que vai dar 8 e 3, 11. 11 com 4, 15, vale 1. 6 e 1, 7, 1, 8 e 2, 10. 105 dividido por 6. Olha, 105 dividido por 6 dá 6 vezes 1, 6, dá 10, 4, 45. 6 vezes 7, 42, para 45, 3, 30. 30 dividido por 6 vai dar 17,5 graus. Está tudo em graus Celsius, né? Graus. Então a temperatura média é 17,5 graus. Rayane, você entende quando eu falo, você não é boba, você tem visão matemática, lógico que você está muito tempo parada, mas eu acho que você desenvolve bem. Então, é assim, eu ainda te dou mais uma aula, né? E aí a gente acaba agora. É o que eu te falei, se você achar que vai parar, vai estudar sozinho, eu estou dentro na internet, estudo. Se você quiser continuar uma aula, diminui o valor que você vai pagar, uma aula por semana, para você não perder o fio da meada, isso é contigo. Eu só preciso ajustar o horário. Por quê? Porque você agora só vai ter aula, só vai poder à noite. Não é verdade? Rayane, não vai se prejudicar por conta disso aqui. Se você for fazer, tu faz à noite. Eu só preciso que você, se for, tá? Alzir, eu não quero mais, já aprendi, acabou, esquece. Não precisa estar preocupado com nada não. Agora, quer fazer? Eu estou aqui. Agora, só para poder saber, vamos fazer à noite, porque eu dou aula, muitas aulas, então, por que deu essa confusão? Porque ontem, por exemplo, eu dei aula, então eu não podia dar aula para você, quinta-feira. Então eu dou aula assim, às vezes eu tenho aula, tenho quase 30 professores fazendo curso comigo. Eu dou aula para um grupo, para a escola preparatória de sargento. Tem você, tenho 2 professores que são aula particular porque não conseguem acompanhar o curso. Eles têm muita dificuldade, estão parados, então eu dou particular. Então vai começando a se misturar muito horário. Pessoal de pedagogia também. Tenho 2 alunos, 2 meninos, 2 senhoras. Então fica assim, então você só para me dizer isso. Se ajusta. Amanhã provavelmente eu não vou poder dar aula porque eu vou sair. Amanhã é sábado, eu quero descansar, você desculpa. Entendeu? Muito assim, eu estou precisando. Mas aí na segunda, eu marco contigo, a gente faz o fechamento, tá? E aí depois você vê. Tá bom? Segunda a gente vai.
Terça eu não posso, porque eu volto segunda aula. Mas segunda eu acho que vai ser tranquilo para a gente fazer. Rayane, obrigado. Estude, reveja. Beleza. Show de bola. Show de bola. Está marcado. Se der algum problema, eu te aviso antes, mas está marcado já, para não ter problema de horário. Segunda-feira, 3 horas, porque não sei se você não me falou. Então a gente já marca por aqui. E está gravado, hein? Valeu, tchau. Eu que agradeço.